Sou Silvana Medeiros Maia, desse canal, que é o Saúde como Caminho, e temos o site saudecomocaminho.com.br, lugares onde eu partilho minhas descobertas, meus avanços, meus retrocessos, né? Porque a gente também muitas vezes tem que dar um passo para trás para poder dar outro para frente. Então, hoje eu quero falar sobre o que nos impede de planejar, executar e chegar aos resultados que nós tanto desejamos, que a gente tanto quer, que é viver uma vida boa, uma vida com bons relacionamentos, uma vida com paz, com orgulho de si, né, com autoestima. Nós fizemos o balanço, tanto o ano passado como esse ano, que é uma tarefa mental. Estamos fazendo o planejamento, que também é uma tarefa, é uma estratégia mental, de tomar consciência do que se fez até agora, onde a gente chegou e para onde a gente quer ir. Mas tem uma coisa, aliás, tem várias coisas no meio do caminho. Como diz o nosso poeta, tem uma pedra no meio do caminho. E a gente vai precisar tirar essas pedras. Então, nesse segundo dia, na verdade, nós vamos pensar juntos sobre o que está aí, de alguma forma, fazendo com que você não consiga se organizar, se planejar, ou mesmo até venha se planejando, mas não consiga dar continuidade àquilo que você tanto deseja, que você tanto quer, que você tanto merece. Olha, a gente tem um corpo emocional, a gente tem um quanto de emoções que estão aqui, né? Estão em nós e que elas são independentes do nosso pensar. Elas têm um mecanismo de movimento, de ação, de reação, que muitas vezes é mais rápido que o nosso pensamento. Descartes disse: penso, logo existo. Hoje, já faz algum tempo que algumas pessoas vêm questionando, inclusive Howard Gardner, que fala sobre as múltiplas inteligências, que nosso sentimento pode ser, inclusive, até mais rápido que o pensamento. Então, se eu tenho um propósito de hoje fazer, ontem à noite eu fui dormir com o propósito de hoje organizar, vamos dizer, meu guarda-roupa, mas eu amanheço triste, eu amanheço angustiada, muitas vezes essa emoção, esse sentimento impede que eu dê continuidade àquilo que eu tinha me proposto mentalmente. Vocês reconhecem isso como legítimo para vocês? Porque para mim é. Muitas vezes a emoção, ela me toma e me leva para onde ela quer. Ao invés de eu dar continuidade ao que eu quero, eu fico no meio do caminho. Eu paraliso, eu fico ali mergulhada naquela emoção, naquele emaranhamento, muitas vezes sem saber como sair daquilo. Porque eu nem sei como foi que começou, porque eu amanheci com aquela emoção. Então, gente, é muito importante a gente reconhecer esses processos que nós passamos, essas emoções, esses sentimentos que nos tomam e que às vezes são muito mais fortes que a nossa razão. Tanto é que as doenças que a gente vê aí, que a gente vem aumentando nos últimos anos, que são as doenças psicológicas e psiquiátricas, elas estão relacionadas a esse desequilíbrio, a esse descontrole emocional, que é muito forte. E ele surge de quê? Ele surge exatamente das frustrações, de quando a gente vai caminhando pela vida e a vida não corresponde, né? A gente acha que a vida não corresponde às nossas expectativas. A gente quer prosperar, a gente quer conquistar uma condição financeira que dê possibilidade da gente viajar, da gente casar, da gente passear, da gente comprar uma casa que a gente quer, um carro, mas a gente não consegue. Então a gente se frustra. E aí, com as frustrações, nós vamos acumulando dentro da gente raiva, medo, que aí a gente tem medo. Ai, meu Deus, será que eu não vou conseguir? Será que o tempo vai passando, os anos vão passando e eu vou continuar da mesma forma? E pior, que às vezes continua.
E aí você não sabe quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou a galinha. Foi a emoção que atrapalhou a sua razão e a sua ação, ou foi a sua ação que atrapalhou e que criou suas condições emocionais atuais, o seu emaranhamento? Gente, as coisas acontecem meio que misturadas. Nós separamos aqui no site, de maneira didática, a nossa emoção da nossa razão, da nossa ação, da nossa conexão espiritual. Mas existe uma certa vinculação entre cada uma dessas coisas, é tudo meio misturado. Então a gente vai precisar de ter calma para ir separando, compreendendo, percebendo o mecanismo de cada coisa, para poder a gente ir o quê? Nos educando, nos reeducando. A minha terapeuta fala, a gente aprendendo a manejar nossas emoções e os nossos pensamentos. Quando eles vêm e eles nos tomam sem que a gente tenha o controle necessário para enfrentar. Então, o planejamento que a gente faz no início do ano, muitas vezes ele não vinga, a gente nem consegue terminar o do planejamento, quanto mais que dirá executar o que as tarefas necessárias, dar os passos necessários para a gente ir, né, botando em prática, trazendo para o mundo real aquilo que a gente planejou. E isso, eu estou dizendo para vocês hoje, é devido ao nosso emocional, que ainda precisa de muito cuidado. Então, uma das prioridades que a gente precisa ter a cada dia é ter paciência com o nosso emocional, é acolher as emoções que nos chegam. Estava falando com uma amiga ontem que ela dizendo que se sente só, muitas vezes se sente rejeitada. Eu também me sinto assim em muitos momentos. Quando quando as pessoas que estão na minha vida não agem como eu gostaria, vamos dizer, não me procuram, não me dão atenção, ou não me escutam, né? Eu sinto que elas não estão me escutando, eu me sinto sozinha, me sinto abandonada, me sinto rejeitada, faz parte. Mas será que nós estamos? A pergunta que vai nos transformando essa emoção e esse sentimento é a gente perguntar se ele corresponde aos fatos. Se realmente eu estou sendo rejeitada, abandonada, ou se eu estou querendo que as pessoas façam, pensem, sintam como eu preciso, como eu necessito. Se a minha criança ferida, né? Se você não sabe ainda o que quer dizer isso, procura aqui no canal. Tem um vídeo que eu fiz só sobre a criança interior. Procura aí, criança interior. Nossa criança interior, ela viveu e vive com faltas que ela continua procurando suprir. Muitas vezes ela quer que as pessoas ofereçam, né? A minha criança quer que as pessoas me ofereçam o aconchego, a segurança, a atenção que eu não tive na infância. E aí eu fico me frustrando vida afora, porque não vai ser possível, não é? Porque as pessoas também têm suas crianças, que também tiveram faltas e que também estão procurando aí outras pessoas que supram. E aí, no final, quem é que vai suprir? Somos nós. Quando a gente cresce, quando a gente chega à vida adulta, a gente tem condições de cuidar da nossa criança interior para que a gente possa colocar nossas emoções em ordem, que a gente possa nos dar a segurança que a nossa criança precisa, a gente possa levá-la para passear, a gente possa curtir com ela, oferecer, nós adultas, possamos assumir o lugar da mãe e do pai da nossa criança para oferecer a ela tudo o que lhe faltou. E só assim a gente vai poder, gente, usar a nossa razão para organizar a nossa vida. O que é que a gente quer da vida? O que é que a gente quer para a nossa vida? A gente falou sobre as prioridades. Eu ontem, né, ensinei a vocês a diferenciar desejo de necessidade. Se você não viu o vídeo de ontem, veja. Há uma diferença em desejo e necessidade. O desejo você pode passar sem ele, né? Mas a necessidade não. E nas nossas prioridades tem que estar as nossas necessidades, porque senão a gente fica carente. E quando a gente fica carente, a gente faz o que não deve. A gente vai trazer para a nossa vida
tarefas, trabalhos, afazeres que a gente não precisa. A gente vai trazer para a nossa vida pessoas que não nos valorizam, que não têm tempo para a gente. Não é nem porque elas não gostem, muitas vezes elas até gostam da gente, mas elas não têm tempo para a gente. E a gente precisa conviver com pessoas que a gente tenha tempo para elas e elas tenham tempo para a gente. Por quê? Porque é nesses afetos, nessas trocas, nessas vinculações que a gente vai se sentindo em casa, nesse planeta cheio de humanos semelhantes, cheio de animais amorosos, cheio de uma natureza que nos traz saúde. Então, a gente precisa devagarinho entender que o nosso planejamento, ele não vai, muitas vezes ele não é feito ou ele não é executado, não é porque a gente não tem a capacidade de fazer. É porque nós estamos tão mergulhados num mundo emocional caótico, onde a gente só fez guardar frustração atrás de frustração, por cima de frustração, e aí a gente está desacreditando do nosso próprio poder. E aí quando a gente desacredita que a gente não pode. Porque só pode quem acredita, quem sabe que pode. Porque o nosso poder pessoal depende da nossa força, da gente ir se fortalecendo, a gente ir dando conta do que a gente deseja. Aí a gente olha para o lado, olha para trás, Vitor, eu fiz isso, eu fui capaz de fazer isso, eu cuidei de mim ali, eu organizei isso, eu alcancei esse resultado que eu tanto desejava. À medida que eu vou reconhecendo os passos que eu dou, eu me sinto mais forte para ir cada vez mais longe. Então, cuidar do emocional, se você está nos fazendo planejamento, né, fez o balanço, ficou confuso, está fazendo planejamento, está meio inseguro, pare, olhe para as suas emoções, converse com um amigo, procure uma terapia. Se você está no caminho, maravilha. Se não, a gente está dando essa é uma das etapas do planejamento, porque muitas vezes eu sou professora de administração, mas eu vejo as pessoas não levando em conta as nossas várias dimensões do planejamento. E aí o planejamento não é feito, nem vai ser executado, porque um bom planejamento leva em conta nossa mente, nosso coração, nosso corpo, nossa conexão com Deus. Um bom planejamento, ele é multidimensional. Então vamos nos planejar. Nós estamos aqui juntos e juntas nos planejando de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais organizada e que abarca nossas outras dimensões. Hoje eu só quero que vocês olhem para isso, olhem para a emoção de vocês, para os sentimentos de vocês, para o que vocês vêm acumulando e se precisam de alguma forma de ajuda para poder dar continuidade a esse planejamento. Amanhã a gente continua a parte técnica. Hoje foi uma parada de revisão dos porquês. Muitas vezes a gente não consegue tomar as rédeas da nossa vida para escolher e fazer o que a gente precisa e merece. Que é uma vida boa, cheia de generosidade, de harmonia, de muita alegria, de comunhão com outras pessoas. Ok? Se você gosta do canal, se você vem nos seguindo e ainda não se inscreveu, ou se você chegou hoje, se inscreva aqui embaixo, é super fácil, é só clicar, acione o sininho para receber as notificações, que nossos vídeos são diários. Faça seu comentário, deixe seu like, estamos aqui juntos e juntas para caminhar e atravessar qualquer dificuldade que a gente tenha para chegar em nosso objetivo maior, que é viver uma vida boa. Que assim seja, até mais tarde ou até amanhã.